Antes de orarmos, quero que você pare um instante. Respire fundo e permita que a paz de Deus toque o seu coração. Muitas vezes, a correria da vida, as preocupações e as dores que carregamos fazem com que esqueçamos de algo essencial. Deus está conosco em todos os momentos. Ele não apenas observa de longe, mas caminha ao nosso lado em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos perceber. Existem dias em que o peso parece insuportável. As lágrimas vêm sem pedir licença, e o coração se pergunta até quando conseguirá suportar. Talvez você olhe para a sua história e veja apenas frustrações, sonhos quebrados e perguntas sem resposta. Mas hoje, eu quero trazer uma lembrança poderosa. O Senhor tem a palavra final sobre a sua vida. O que você vive hoje não define o final da sua história. As dores, os medos, os fracassos e até os atrasos não são a sentença definitiva. É Deus quem escreve os capítulos da sua caminhada. E quando Ele está no controle, até as quedas se tornam lições, até os desertos se transformam em lugares de encontro, e até as lágrimas regam sementes de vitória. Por isso, não desista. Não se entregue ao desânimo. Ainda que a noite pareça longa, o sol da justiça nascerá em sua vida. A luz de Cristo dissipará toda a escuridão, e você verá que nada foi em vão. Se você crê que Deus tem a última palavra sobre a sua vida, escreva nos comentários: Amém, Senhor, eu confio em Ti. Muitas vezes nossos olhos se fixam apenas no que deu errado. Uma porta fechada, uma oração que parece não ter sido respondida, um sonho que parece distante demais. O coração humano tem a tendência de se apegar ao negativo, e assim acabamos não percebendo o quanto Deus continua agindo em silêncio. Você já parou para pensar que a dificuldade que enfrenta hoje pode ser justamente a forma que Deus escolheu para revelar o seu poder? Às vezes, o que parece tempestade é, na verdade, o cenário perfeito para que a glória do Senhor seja manifesta. Talvez Ele tenha permitido esse vale para mostrar que só Ele pode prover, fortalecer e renovar sua fé de maneiras que você nunca imaginou. A fé, nesse contexto, não significa exigir respostas ou querer entender tudo. Fé não é colocar Deus contra a parede, pedindo explicações. Fé é descansar no caráter de um Pai que nunca falha. Não precisamos entender o como, nem o quando. Precisamos apenas confiar em quem prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até as situações que parecem sem sentido agora. O Senhor está usando tudo, absolutamente tudo, para escrever uma história maior. Se você acredita que Deus transforma até as lutas em bênçãos, declare nos comentários: Glória a Deus! A fé é como trocar de lentes. Quando olhamos com os olhos humanos, só vemos problemas, atrasos e obstáculos. Mas quando enxergamos com os olhos da fé, conseguimos perceber as digitais de Deus mesmo nos vales mais escuros. O que parecia derrota pode se transformar em vitória. O que parecia atraso pode ser um preparo. E aquilo que parecia o fim pode, na verdade, ser um novo começo. Talvez esta luta que você enfrenta hoje não tenha sido enviada para destruir você, mas para despertar algo que estava adormecido dentro do seu coração. Quantas vezes a dor nos leva de volta à oração? Quantas vezes o deserto reacende em nós a sede por santidade, justiça e intimidade com Deus? É justamente nesses momentos que o Senhor nos puxa para mais perto, moldando-nos, refinando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Pode ser que este processo esteja trazendo à tona dons e talentos que você nem sabia que tinha. O fogo da prova revela a pureza do ouro que há dentro de você. E assim como o oleiro molda o barro, Deus está moldando sua vida, não para te quebrar, mas para formar em você algo maior do que poderia imaginar. Se você deseja que Deus abra seus olhos espirituais para enxergar além das lutas, escreva nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram momentos de dor, mas que foram usados por Deus de maneira extraordinária. Pense em José. Vendido pelos próprios irmãos,
e injustamente preso, mas que foi levantado por Deus para salvar nações inteiras da fome. Lembre-se de Davi, perseguido e escondido em cavernas, mas que nesses lugares aprendeu a confiar no Senhor como seu refúgio e pastor. E o que dizer dos discípulos em meio à tempestade no mar, apavorados achando que iam morrer? Naquele momento, Jesus se levantou e mostrou que até os ventos e as ondas obedecem à sua voz. No início parecia apenas tragédia, mas na verdade, era uma oportunidade para que eles vissem a autoridade do Mestre. Esses relatos nos ensinam algo poderoso. As situações que parecem derrota podem, na verdade, ser treinamento para vitórias maiores. O que hoje te parece caos pode ser o palco onde Deus vai mostrar sua fidelidade. O que agora soa como lágrimas pode, mais tarde, se transformar em testemunho. Não subestime o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Cada dor, cada silêncio, cada espera, tudo está sob o controle daquele que escreve histórias de redenção. Se você crê que Deus está escrevendo uma nova história em sua vida, comente: Deus está no controle. Meu amigo, minha amiga, seja qual for a prova que você está enfrentando hoje, lembre-se, o seu papel não é carregar o peso de tudo sozinho, nem tentar decifrar cada detalhe do plano de Deus. O seu papel é confiar. É segurar firme na mão de Jesus, mesmo quando os ventos sopram forte e as águas parecem querer te afogar. O Salmo 34:19 nos lembra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa promessa não exclui a existência da dor, mas garante a vitória sobre ela. Isso significa que as lágrimas podem vir, mas não durarão para sempre. As lutas podem chegar, mas não terão a última palavra. Seguir com fé não é ignorar a realidade, mas escolher acreditar que existe uma realidade maior. Deus está presente. Ele é quem sustenta quando as forças acabam, é quem consola quando a tristeza aperta e é quem nos dá esperança quando tudo parece incerto. Não importa quanto tempo dure o vale, se você estiver no Senhor, sairá dele mais forte, mais maduro e mais cheio da graça de Deus. Se você se apega a essa promessa hoje, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Nem sempre a caminhada será leve. Haverá noites em que as lágrimas escorrerão silenciosas e dias em que a dúvida baterá à porta. Mas mesmo nesses momentos, você não está só. A presença de Deus é real e constante, ainda que muitas vezes invisível aos olhos naturais. Ele é aquele que enxuga cada lágrima, que sustenta quando você pensa em desistir, que sussurra paz quando tudo ao redor parece desmoronar. O Espírito Santo é quem te carrega quando suas próprias forças já não são suficientes. É Ele quem te lembra das promessas, mesmo quando o coração tenta se perder na incerteza. Por isso não abandone a oração. Continue orando mesmo quando parecer que nada muda. Continue louvando, mesmo sem ver a resposta imediata. Continue caminhando, mesmo sem compreender o próximo passo. Cada clamor, cada gesto de fé, cada lágrima diante do Senhor é preciosa e não está sendo em vão. No tempo certo, o Senhor mostrará que estava trabalhando em cada detalhe. O que hoje é mistério, amanhã será testemunho. Se você confia que Deus está te sustentando mesmo no silêncio, declare nos comentários: Senhor, eu não vou desistir. Um dia, você olhará para trás e verá que esse vale não foi o fim da sua história. Foi justamente o lugar onde suas raízes espirituais se aprofundaram. Foi o terreno em que a sua fé foi testada, mas também fortalecida. Foi nesse processo que o caráter de Cristo começou a ser formado dentro de você, de uma forma mais profunda. As dores que hoje parecem insuportáveis se tornarão lembranças de como Deus te sustentou. Os momentos de silêncio serão vistos como tempos de preparação. As noites de lágrimas se transformarão em testemunhos de vitória. Nada será desperdiçado, porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada detalhe em parte de um plano maior. Por isso, mesmo que o coração esteja pesado, permaneça firme. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não esqueceu de você,
não abandonou sua vida e não se esqueceu das orações que você já fez. Confie, o melhor de Deus ainda está por vir. Se você crê que o melhor de Deus ainda está à frente, escreva nos comentários. Eu creio nas promessas do Senhor. Hoje mais uma vez quero encorajar o seu coração. Permaneça firme. Não se deixe abalar pelas circunstâncias, mas mantenha seus pés firmados na rocha que é Cristo. A palavra de Deus é o nosso alicerce, e nela encontramos segurança quando tudo ao redor parece incerto. Lembre-se, você não está esquecido, não está abandonado e não está lutando sozinho. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida, cada batalha silenciosa e cada oração feita em lágrimas. Ele está contigo em cada passo, até nos dias em que você não sente. E nunca se esqueça, é Deus quem tem a última palavra sobre a sua história. Não é a doença, não é a crise, não é o inimigo, nem as circunstâncias. A voz final é sempre a do Senhor, e essa voz declara vida, esperança, restauração e vitória para você. Descansa nele, porque o mesmo Deus que abriu o mar para Israel, que fechou a boca dos leões para Daniel e que ressuscitou a Lázaro, é o mesmo que age hoje na sua vida. Se você confia que Deus tem a última palavra sobre sua vida, escreva nos comentários. Deus é fiel. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça de que você foi chamado para ser luz. Onde há trevas, a sua vida, firmada em Cristo, deve brilhar. Onde há desesperança, você pode levar uma palavra de fé. Onde há dor, você pode ser um canal de consolo. Deus nos chama não apenas para recebermos bênçãos, mas também para sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Quando o inimigo tenta nos fazer acreditar que somos pequenos, sem valor ou incapazes, precisamos nos lembrar de quem somos em Cristo. Você é filho do Rei, herdeiro da promessa, amado e guardado pelo Senhor. Não há acusação que resista diante do sangue de Jesus derramado na cruz. A cada dia, escolha levantar-se com coragem. Declare que a sua vida pertence ao Senhor e que nada poderá te afastar do seu amor. Pois nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem principados poderão te separar do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Se você crê que é filho do Rei, declare nos comentários: eu sou mais que vencedor em Cristo. Agora, entregue cada detalhe da sua vida nas mãos do Senhor. Sua família, sua saúde, seus sonhos, suas lutas, seu futuro, tudo. Confie que Ele é fiel, que cuida de você com amor infinito e que nada foge do seu controle. Permita que o Espírito Santo te guie, te fortaleça e te transforme, moldando seu caráter à imagem de Cristo. Peça sabedoria para cada decisão, discernimento para cada situação e força para cada batalha. Lembre-se, você não luta com suas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Cada oração, cada gesto de fé e cada lágrima diante de Deus não é em vão. Ele está usando tudo para te refinar, fortalecer e aproximar ainda mais do seu coração. Que sua fé se torne firme como uma rocha, que sua esperança permaneça inabalável e que o amor de Deus transborde em sua vida, impactando todos ao seu redor. Um dia, você olhará para trás e verá que cada desafio, cada teste e cada dor serviram para te preparar para algo maior. A plenitude da promessa de Deus em sua vida. Se esta oração tocou seu coração hoje, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Transforma minha vida.